Antes de todos esses episódios sobre Noronha, eu estava em um dos lugares mais incríveis para velejadores que gostam de caçar paraísos assim como eu. A cidade de Maraú, mais especificamente no Campinho, uma das muitas ancoragens nessa baía onde estou agora. Que lugar especial esse aqui, de verdade. Nossa, e uma caminhadinha em pleno sábado, final da tarde, uma caminhadinha só nós aqui. Que maravilha. Você já ouviu falar em Paraty e Angra, mas esse aqui é um paraíso da mesma escala, para alguns, talvez melhor. O Campinho é só uma das muitas ancoragens dessa região. Estou aqui agora na Barra Grande, na Península de Maraú, e que lugar incrível, cara. Que lugar maravilhoso. Diferente do Campinho, onde a gente está, aqui tem mais coisas, mais comércio, mais pousadas, restaurantes. Mas é legal, tem um ar bem cru ainda, num certo sentido muito bom, assim. O que eu vejo aqui também, essa região de Maraú aqui, por algum motivo não se desenvolveu muito rápido, o que para nós talvez seja até egoísta, vou dizer, mas é maravilhoso, porque se tivesse desenvolvido rápido, não seria assim, né? Tipo, nada contra portos, eu acho que tem que ter muito mais no Brasil, inclusive, mas tem tanto lugar que tem mais vocação, né? Já tem transporte, ferrovia para fazer um porto por perto. Aqui tem que fazer tudo, ia ter que destruir outra vocação muito mais forte daqui, que é o turismo, com certeza, e tem muito a crescer aqui, demais. Talvez eu venha ancorar aqui depois, não sei, mas é meio raso. Aqui só dá para ancorar, eu só ia conseguir ancorar bem depois daqueles barcos lá no fundo, e também balança um pouquinho aqui, mas vamos ver. Como a gente conseguiu o quadriciclo emprestado do Kleber, tá bom de vir assim, é divertido também. Por fim, eu sabia que aqui na Baía de Camamu tinha ancoragens incríveis, eu sabia do Campinho, não entendia muito bem o porquê, assim, mas, vi, é maravilhoso, mas é muito mais que isso. Tem vários lugares incríveis para andar por terra por aqui também, tem coisas muito interessantes por terra, é um lugar mágico por vários outros motivos, não só de barco. E só pelo fato da náutica também já é incrível, né? Tipo, poder ancorar em todos esses lugares que eu ainda não fui. Só fui até o Campinho, mas ainda tem outros que eu vou conhecer nas próximas semanas, aí você também. Um deles é Itaipu de Fora. Junto com a Barra Grande, esse é um dos lugares com mais turismo na Península de Maraú. Nas luas de maré grande, é um lugar super calmo e de águas transparentes, que é muito legal de mergulhar. Não é uma ancoragem boa, mas é perfeito para quem vem de carro ou quer passar o dia aqui. É um ponto turístico bem no formato tradicional, eu diria. Mas não é lotado, ainda é bem legal e com um restaurante muito bom onde a gente ficou com os nossos amigos. De lá fomos para a Lagoa do Caçange, uma lagoa de água doce com quase 4 km de extensão, paralela e quase colada ao mar. Tem um barzinho fantástico para tomar um banho de água doce e onde eu preciso dizer que eu comi talvez o melhor pastel de carne da minha vida. Essa tem sido a minha rotina por aqui. Indo com o quadriciclo do Kleber para muitos desses lugares, aliás, preciso agradecer bastante. Principalmente para Barra Grande, onde tem uma agência de correios e um mercado um pouco maior. Existe um outro lugar que amei, que é a Ponta do Mutá, onde começa o mar aberto. Mas antes disso, tem uma parte abrigada muito linda. Como pode um lugar praticamente colado à primeira capital do Brasil se manter tão puro, tão sem urbanização? É um mistério que certamente deve ter alguma explicação na história. Eu sabia que isso aqui ia ser um paraíso. Praticamente todos os meus amigos velejadores que têm alguma experiência subida a costa tinham me falado da Baía de Camamu. Agora que estou aqui, eu pude confirmar. Tem algo genuinamente especial por aqui. Transcendente até, eu diria. Mais do que praias bonitas, parece ter um mundo novo, recém-descoberto, para você explorar. Tá na hora de arrumar o meu guincho, que tá muito ruim. Ele correu bastante, ele é de alumínio, assim, né? Mas tá aí há muitos anos também, não sei, já veio com barco. E agora a castanha ali que segura a corrente mesmo, ela tá muito corroída. Não de corrosão, assim, acho que de atrito mesmo com a corrente durante todos esses anos, sabe? Então agora vou trocar, vai ser uma novela aí, vamos ver como é que vai ser. Tem que furar o casco,
Pode ser que seja super fácil, pode ser que demore um monte. Mas eu tô com todas as ferramentas que eu preciso aqui. Eu acho. Vai ser bom. Foi aí que Ana Lívia entrou em cena e chamou a responsabilidade para si. Ela comprou essa missão e ficou lá em cima enquanto eu fui resolver outra coisa também bastante importante. Cara, fui fazer comida, deixando a Lívia ali. Quando eu voltei, ela já tinha tirado. Que coisa linda. Não foi fácil. Parabéns aí, não tava fácil. Assim, ó, ele tá um pouquinho torto para bom bordo. Mas eu consigo cobrir os furos do anterior, sabe? Para encaixar o gabarito, vou tirar a corrente da âncora, prender ela primeiro ali para não cair, né? Com cabo. Agora tá assim aqui, ó. Para instalar, eu precisei comprar uma serra-copo 115mm. Obviamente que eu não tinha uma no barco e não consegui nenhuma emprestada desse tamanho. Vai ser uma ferramenta que eu vou usar só uma vez, mas eu preferi comprar. Não foi tão cara e tinha certeza de que o furo ia ficar na medida. Assim tem menos chance de entrar água no futuro. Tem horas da manutenção que não é jeito, é força. Como o deck do balanço é um sanduíche de fibra com madeira balsa no meio, foi legal dar uma checada como é que estava ela por dentro. E estava ok. Furado, entrou direitinho, mas tem um problema, cara. Tem 3 parafusos só que seguram. Esse aqui, beleza, esse aqui, beleza. Só que esse aqui, ó, ficou dentro da parede da antepara que separa a caixa de âncora do quarto. Será que eu posso montar sem esse parafuso? Eles vêm só de baixo, de cima não tem como ter acesso. Que merda. Daí eu me liguei que podia fazer um furo na antepara e colocar um parafuso ali. Era só cobrir depois. Porque de um lado era o camarote de proa e outro é a caixa de âncora, onde sempre vai muita água. Meio torto, mas vai rolar bem. Eu resinei o novo furo para proteger a balsa. Passei Sikaflex na base do guincho, assim vai ficar selado para não entrar água no futuro. Essa é uma área que quando a gente navega com muitas ondas, pode embarcar bastante água salgada se houver um problema ali. Da minha parte, faltava só fazer a elétrica nova. A Marisca veio dar uma inspecionada e depois a Ana veio para fazer uns acabamentos. Passar o dedo molhado de detergente na cica ainda não seca ajuda a moldar ela direitinho na volta do guincho. A ancoragem é um dos sistemas mais importantes de um barco. E agora tiramos mais uma coisa importante da nossa lista de coisas para fazer no balanço. Eu tinha uma margem muito pequena para colocar o novo guincho, aproveitando o buraco do anterior. Mas acho que rolou super bem. Eu, a Ana e a Marisca estávamos já há 2 meses nesse paraíso. Tinha sido fantástico curtir cada momento nele. Além de ser um lugar calmo no sentido de não ter um fluxo muito grande de pessoas, da segurança também, é tranquilo em relação ao clima. Mas como vocês sabem, fiquei umas 3 semanas fora quando fui para Refeno, velejando até Fernando de Noronha. A Ana ficou sozinha no barco, que me deixou preocupado, claro, mas ao mesmo tempo acho que foi importante para ela, sobretudo, ter intimidade maior com o balanço. E quando você se isola um pouco do seu dia a dia, deixa de fazer parte daquelas tarefas rotineiras, é uma oportunidade de ver a sua vida como se fosse um observador externo. Quanto mais você se afasta, parece que mais da sua vida você consegue ver. Perde a visão dos detalhes, é claro, mas ganha uma visão do todo. Assim como a 1 metro de um prédio você só consegue ver uma rachadura na parede, mas não o seu formato. Para isso você precisa se afastar. Muito feliz. Muito feliz. Então, quando você volta de uma viagem assim, pode chegar com uma compreensão diferente da sua própria vida. Pelo menos se você tem essa procura dentro de si. E foi o que eu senti quando saí para Noronha. Estar de volta em casa foi muito bom. Até a Marisca parece ter passado por um self-improvement. Passou até a me morder menos, agora só morde a madeira da prateleira. Às vezes ela me morde, pra falar a verdade. Mas menos. E legal que agora, pelo menos por alguns dias, o Jack e a Angie vão ficar com a gente. Foi demais, porque a Ana também estava com muita saudade deles. Vamos entrar mais dentro da Bahia, em direção a Maraú. Mas antes, precisávamos pegar alguns itens essenciais, sem os quais fica muito difícil promover uma expedição à vela como essa. Expedição picanha! Vamos ver se a gente acha. Ai.
Eu adoro esses lugares onde muito da vida se resolve pelo mar. Muitas das comunidades aqui têm o barco como meio de transporte. Para mim, que já moro em um, torna tudo bem mais fácil. Por fim, cada viagem dessas é um passeio para arejar a mente e a alma. Claro, às vezes pode estar chovendo, mas olhando para o outro lado, não tem trânsito. Só aí já é uma vantagem imensa. 1000 vezes ir pela água do que pela terra. Essa semana tem sorteio de aula de vela ou passeio, você escolhe, com o veleiro Eleuteria, para todos os apoiadores do Hashtag Sal que apoiam a gente lá no Apoia-se. Se você quiser participar, é muito simples, entra no grupo de apoiadores, pode ser no Telegram ou no WhatsApp, bota teu nome num formulário pequeno, que é só botar o nome e o telefone, acho, que é pra gente poder avisar se você ganhar. E pronto, você está participando. O sorteio vai ser nessa terça-feira, por volta das 8 horas. Então, coloca até lá. E se você não é apoiador ainda e quiser ajudar o Hashtag Sal, por favor, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Ajuda muito, é assim que a gente se mantém. E você fazendo isso até terça-feira, às 8, melhor até às 7, né? Porque eu preciso baixar a lista e tal. Você participa e também concorre a esse super passeio ou aula de vela em Paraty. Que é muito bacana, que é um dos lugares mais incríveis para você velejar no Brasil e com um casal muito querido, meus amigos, você vai gostar. Esse sorteio é um carinho que eu faço com os apoiadores que ajudam pra caramba o Hashtag Sal. E se você gosta do conteúdo e quer ajudar de alguma forma, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Ajuda a gente a pagar editor, a manter o barco e tantas outras coisas que são importantes para fazer o canal, né? Pra gente conseguir se dedicar 100% do tempo a isso também. É muito bem-vindo. Se você fizer isso agora, daqui a pouquinho você já está no nosso grupo do Telegram e já tem contato comigo, eu estou sempre por lá, manda uma mensagem, vai ser um prazer ter você no nosso grupo. Então o balanço saiu em direção a um dos lugares mais lindos do Brasil. Qual que é o destino nosso? Está indo primeiro para Maraú, depois para Cachoeira do Tremembé. A gente vai avaliar a possibilidade ou não do balanço entrar na cachoeira, não sei, não vamos... Mas a gente vai pelo menos dormir perto dela lá, num lugar que é bem tranquilo. Legal. O vento tá mudando também, né? Ah. Hoje é domingo de Hashtag Sal com o Velho Jack. Uhul! Estamos indo dar um velejo. Ai, que bonito. Junto conosco vão o Kleber e a Gisele do Veleiro Mares e o Kiko do Blitz. E veleiro balanço, a tripulação aí chegando em Maraú. Beleza! Fala, Adriano! Caramba, hein? Que velejadinha maravilhosa, hein? Muito legal! Gisele, Kleber, queridos! Aí o veleiro Blitz! E aí, parceiro? Aê, querido! Uhul! Olha o que está saindo aqui, especialidade de Ana Lívia. Especialidade de primeira vez também. Mas eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Adivinha o que é? E não é que o balanço é autossuficiente em margaritas agora? Ana Lívia. Tá muito chique o balanço. Então baixamos as velas porque chegamos em Maraú, que é a sede do município que engloba todos esses lugares que eu mostrei até agora. É a primeira vez que eu venho até aqui. Chegamos! Agora uma margarita. Margarita? Margarita, né? Você? Que a minha mulher fez, olha só. Fomos lá conhecer a pequena cidade, que tem uns 20 mil habitantes em todo o município. Aqui na sede, eu acho que muito menos, talvez menos da metade, porque há muita gente espalhada pelo município. Bonita a cidade, hein? Aê! Chegando lá, fomos comer a famosa rabada no restaurante da Dona Leli. Um dos lugares mais autênticos que eu conheci por aqui e muito legal de ficar. Uma sombra muito gostosa perto do rio e uma comida maravilhosa. Deu até água na boca só de lembrar agora enquanto eu faço esse texto aqui. Uma rabada sensacional aqui da Dona Leli, hein? Que bom, vou fazer preta. Mas... Parabéns pela comida, hein? Obrigada. Maravilhosa. Ainda bem que a gente vai dormir, não vai... E vai dar um som depois, velho. Então a gente vai lavar barco depois, né? Vai, quem vai lavar? O balanço tá com
O banho programado. Eu duvido que esse balanço. A tripulação não foi avisada sobre esse evento. Tô sabendo. Lavar balanço aí, negócio. Lavar barco hoje? É domingo, meu irmão. Só uma feijãozinho. Autolimpante. E o que você escutou nessa conversa aí antes foi uma profecia. O sono veio com força. Não foi possível lavar o balanço devido a problemas técnicos, não do barco. A vida é um emaranhado de histórias que nunca, jamais saberemos. Isso só falando da experiência humana, sem falar com o que aconteceu antes de nós ou completamente paralelo à nossa existência. Sempre só sabemos uma infinitésima parte de tudo que acontece. Quantas vezes já não parou alguém nesse rio e viu um pôr do sol como esse? Dá até uma vertigem de pensar que cada pessoa durante a sua vida colecionou tantos momentos assim. E carrega eles por aí. Ecos que moldaram, usinaram e poliram a sua alma. Às vezes, tendo só a lua como testemunha. Aê! Que massa, hein? Vamos pra Cachoeira do Tremembé. Daqui até a Cachoeira do Tremembé é preciso passar com a maré alta. Começa a ficar bem raso por aqui. Mas chegando lá, há um lugar fundo para ancorar. A água um pouquinho mais escura aqui, mas bem transparente. Que lugarzinho legal pra parar aqui, cara. Só essa parada aqui já valeu muito a pena. É raso, mas não é o lugar mais raso que eu já entrei também, assim. Claro que tava o Kleber, que deu uma segurança, porque já entrou várias vezes aqui, tinha o track, né? Mas na maré alta, o momento mais crítico ficou com 1,5 metro de água embaixo da quilha. 3,5 metros, assim, mas de lodo e tal. Tinha algumas pedras no caminho, mas foi bem interessante. Tá bonito o lugar, né, cara? Dá. Olha lá, aquele cantinho em especial, achei muito bonito. Eu não sei se tem uma casa ali, ó. A gente vai fazer uma expedição inicial, que vão primeiro os meninos, pra ver se é seguro levar os meninos. O que vocês acham? Espero que vocês voltem. Segurança. A função do homem é morrer pela mulher. Olha, isso é verdade. Muitos animais selvagens. Cuidado com uns. Então demos adeus e partimos para essa expedição extremamente perigosa. Talvez Percy Fawcett tenha sentido algo parecido quando subiu ao Xingu. Talvez, nunca saberemos. Olha lá o sonar, vai pescar? Vamos ver, confirmar. Confirmar a profundidade. Aí aparece o celular, né? Vamos ver a profundidade. Que da hora, velho. A essa hora você já deve ter notado a ironia, né? É um lugar super tranquilo e foi só uns 10 minutos de bote de onde a gente estava até a cachoeira. Fazendo uma última curva, ela aparece. Linda, deslumbrante, mágica. Não é todo dia que você vê uma cachoeira com acesso tão fácil de barco. Alô, Marujo! Aqui, ó, Cachoeira Tremembé! Que legal, A cara. profundidade aqui tá quase? Tá raso ainda. Ainda não... Tava 3 metros. Até o sol, que andava meio tímido nesse dia, resolveu aparecer nessa hora. Tem uma parte criança da gente que imediatamente vem nessas horas. Estava medindo a profundidade com o sonar para ver se era possível trazer o balanço até aqui. Segura aí, vamos ver quantos metros tem. Não, esse metro seu tá muito grande. Esse metro seu é muito. É mais. Até ali embaixo. Deu mais. Tá? Aí. 1, 2, 3, 4. Não, 4 metros, é isso aí. Se tem 4 metros de profundidade na maré alta agora, vai ter só uns 2,5 na maré baixa. Tenso para parar com o balanço. Que lugar mágico, cara. Eu acho que eu não vou ancorar com o balanço ali na frente, porque é só um buraquinho que cabe a quilha.
com meio metro de tolerância para baixo, então eu não vou. Mas é um lugar maravilhoso, cara. Que lugar maravilhoso. Demais. Vim aqui de bote, tá bom. E o balanço tá ancorado pertinho ali também. Cachoeiras, como você sabe, não são todas iguais. Há algumas mais mágicas do que outras, mais bonitas, ou melhores de se tomar um banho. I wonder where you go when we're in the same space. You're more like a ghost in between a place and a feeling. The sun kissed your face. You turned the other cheek. De lá fomos conhecer uma outra pequena vila, a Vila do Tremembé. Essa cachoeira que a gente foi antes é chamada por esse nome, mas na verdade ela se chama Veneza. A verdadeira cachoeira do Tremembé é a que vamos agora. Há muitas famílias vivendo por aqui, de forma simples e bastante ligados à vida náutica. Um barco, aqui para muitos, é bem mais importante do que um carro. Essa é a cachoeira realmente do Tremembé. A outra é Veneza. Veneza. Mas que massa que essa comunidade tem a cachoeira pra eles, né, cara? Ó, tipo, só eles curtindo ali, ó. Vira um negócio... sei lá. Agora tem um lugar melhor pra gente jogar Uno. Estamos jogando Uno aqui. Cheguem aí. Jack ganhou 5. 5 ou 6? 5. 5. Eu ganhei 2. Segundo lugar. A gente tá aqui no churrasco e tem um cidadão que tá trabalhando. Que mau exemplo. Traindo o movimento. Alguém tem que trabalhar, né? Há um restaurante na cachoeira onde estávamos, mas estava fechado. Acho que só abre nos finais de semana. Churrasquinho, peixinho fresco, na folha de bananeira. E o Kiko pescou, aí o Kiko, ó, pescador. Nosso pescador aqui. De lá, voltamos para a pequena, histórica e autêntica Maraú. Uma cidade com gente simples e querida que nos recebeu muito bem. Ainda vou voltar aqui para aprender mais sobre os seus segredos. No outro dia, fomos jantar em Barra Grande, que é dentro do município, mas uma vibe muito diferente. Obviamente bela também e com gente igualmente acolhedora. A Península de Maraú tem um pouco de cada coisa. Sofisticação para quem quer e simplicidade para quem precisa também. Um lugar que magicamente ficou perdido no meio de um mar de prédios que brotam descontrolados em qualquer região do mundo. Pelo menos por enquanto. Nada é para sempre. Não é um momento da realidade que a gente consegue viver. Eu posso dizer que, para quem ama descobrir lugares intocados, a liberdade de morar em um veleiro, a solitude, Maraú é realmente um paraíso. Um dos melhores lugares para se estar em um veleiro que eu conheço. Se você gosta do Hashtag Sal, se você gosta do que a gente faz aqui, considere com carinho deixar qualquer quantia pra gente lá na Apoia-se. Um cafezinho, R$10, já ajuda muito a gente, muito mesmo, a fazer o que a gente faz aqui. O canal é mantido e é feito pra vocês que apoiam a gente todo mês com alguma coisinha lá. E eu sou muito grato. Fazendo isso, você participa de um grupo de apoiadores que sempre tem discussões muito bacanas sobre a vela. Tem lá vários velejadores experientes, muitos novatos também, e trocando muita informação. É mais uma coisa muito legal que o canal faz. Gostaria de ver você lá daqui a pouco. Ou se não, domingo às 10 da manhã com mais outro episódio. Até mais.